Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é o professor Denis e essa é mais uma aula do curso de controle clássico. Essa aula é uma continuação da aula 2A, em que a gente está simulando um sistema em malha fechada. Mas nessa aula a gente vai usar a toolbox de controle do Scilab. Vamos lá? Bom, então nessa aula a gente vai continuar usando o Scilab, como a gente fez na aula 2A, que é um software gratuito. E vai resolver um sistema para encontrar sua resposta em malha fechada. O sistema escolhido é um circuito RC, o mesmo que foi usado na aula 2, na aula 1B, que foi de uma simulação em malha aberta. E também na 2A, né? Só que uma malha fechada usando o diagrama de blocos. Nessa aula 2A, então, a gente usou o XCOS do Scilab, mais ou menos como se usaria o Simulink. Nessa aula, a gente vai resolver diretamente usando linha de código, programação direta. E vai usar os comandos da toolbox de controle do Scilab, ok? A gente no final vai comparar os dois resultados e vai ver que eles são equivalentes. E aí vai de cada estudante o método que deseja usar. Bom, o que a gente precisa para poder fazer essa simulação? Do modelo da planta, né? Então, de novo, é um circuito RC. A gente vai adotar o tal como R vezes C. A EDO do circuito vai ser essa daqui, que a gente já fez algumas vezes. Se você não está entendendo essa parte muito rápido, a gente tem essa explicação tanto no curso de teoria quanto nas outras aulas práticas, tá bom? Na aula 1A, 1B e 2A. Daqui a gente tem a equação no domínio de Laplace e a função de transferência no domínio de Laplace. A gente precisa definir o valor do capacitor do resistor. Então, a gente decidiu como 10 microfarad e 20 kΩ, isso vai dar um tal de 0,2. Isso então vai dar uma função de transferência que fica assim, né? 5 dividido por 5 mais S, ou 1 sobre 1 mais 0,2S. Como a gente quer fazer uma simulação em malha fechada, então a gente vai pegar a nossa planta e vai acrescentar uma realimentação, ok? E um controlador. E, claro, um bloco somador. Mas a gente não vai fazer isso pelo diagrama. A gente vai fazer isso equacionando. De qualquer modo, a gente precisa das funções. A função do circuito a gente já tem da planta. A gente vai usar uma realimentação unitária, portanto o H de S vai ser igual a 1. E vai usar um contador proporcional, portanto o K vai ser igual a 3. Ok? Nós sabemos, e isso está muito explicado lá no curso de teoria, na aula 3 especialmente. Então, convido você a dar uma olhada lá. Vou deixar o link aqui na descrição. A gente vai calcular a função de transferência em malha fechada usando essa equação aqui. Ó. A gente vai calcular ela diretamente no programa, mas só para comparar, algebricamente ela vai dar esse valor aqui. Ok? Porque o C vale 3 e o P é 5 dividido por 5 mais S. E o H vale 1. Tudo bem? Muito bem. Bom, o código do Scilab que vai fazer essa conta é muito parecido com o código que a gente usou lá na aula 1A, tá bom? Então não vou explicar cada termo. O que muda da aula 1A para cá é que a gente definiu os novos valores de resistência e capacitância. Depois, é claro, a gente vai ter que definir os dois polinômios e construir a função de transferência em malha aberta. Está aqui. Depois a gente constrói o polinômio do controlador, que ele é uma constante e vale 3, e constrói o polinômio da realimentação, que ele é uma constante e vale 1. O pulo do gato dessa aula está nessa linha aqui. Ó. Essa é a coisa mais importante. Uma vez que você definiu uma dessas funções como um sistema linear, você agora pode operar todas elas que o Scilab vai continuar interpretando o resultado como um sistema linear. Então, quando eu faço o G1 de S é igual a isso daqui, ele calculou o G1 de S inteirinho para mim. Depois eu posso fazer como eu sempre fiz. Vou usar um linspace, só que dessa vez é mais rápido, né? Então eu vou fazer de 0 até 1. E o comando que gera a resposta ao degrau é esse daqui. Ó. É o clin de calcula sistema, simula sistema. O C é de contínuo, né? A entrada é um degrau, os tempos estão dados e a função de transferência é essa que a gente calculou. Para plotar o gráfico, a gente vai usar esse daqui. A resposta está aqui. Né? Então o sistema parte do zero e cresce, mas ele não atinge 1, tá vendo? Daqui a pouco a gente vai melhorar esse gráfico, mas vamos só consolidar o que esse código está fazendo. Os comandos mais importantes
aqui são o poly. Lembrando então como é que poly funciona, né? Então o comando poly, ele cria um polinômio. Para criar um polinômio, você precisa de 3 parâmetros. Os coeficientes do polinômio, dizer em que variável que vai ser esse polinômio, e, por incrível que pareça, ele tem mais de uma forma de definir o polinômio. Eu poderia definir pelas raízes, por exemplo. Então, esse C é um controle que diz que eu vou definir pelos coeficientes. Quando eu uso esse comando, eu vou construir um polinômio assim, ó, 1 mais R vezes CS, tá bom? Então, aqui é o termo S elevado a 0, aqui é o termo S elevado a 1, e se tivesse mais termos, seria o termo S elevado a 2, 3 e 4. Ok? Muito bem. O outro comando importante é o syslin, né? Ele define um sistema linear a partir do numerador e do denominador. Ele tem várias formas de definir um sistema linear, mas quando a gente coloca dessa forma aqui, a gente está definindo ele como contínuo e ele já sabe que com as duas entradas vai ser numerador e denominador. Então a gente usa o poly para criar os polinômios de numerador e denominador e constrói a função de transferência, no caso aqui de malha aberta, diretamente. Ok? Esse comando ele pode ser usado para gerar um sistema em tempo discreto, se você trocar o C pelo D, ou criar um sistema discretizado. Aí você vai, em vez de usar uma letra aqui, usar um número N, né, que vai representar a taxa de amostragem por segundo, tá bom? Como eu disse, o pulo do gato dessa aula é essa operação direta. Então, uma vez que a gente definiu os polinômios, e um deles como um sistema linear, na hora que eu coloco um comando desse tipo, eu não preciso explicar nada para o Scilab, ele já entende que eu quero construir um novo sistema linear, não é? Então, quando a gente escreve dessa forma, ele opera tudo e já vai construir para a gente a função de transferência em malha fechada, que depois basta eu pedir a resposta ao degrau para ela. O comando que calcula uma resposta ao degrau de um sistema contínuo é o csim. Eu preciso, para poder usar o csim, eu preciso dizer em que tempos eu quero calcular a minha resposta. Então, antes a gente tem que definir o tempo. Eu sugiro você usar um linspace. O linspace funciona assim, ó. O 0 é o início do tempo, 1 é o fim do tempo, e aqui é com quantos pontos ele vai interpolar, entre 0 e 1. Então, eu quero calcular 1000 pontos entre 0 e 1. Vou calcular entre 0 e 1 segundo com 1000 pontos de precisão. Posso usar 10 pontos, 100, 50, tanto faz, tá bom? Veja que agora, para calcular a função de transferência, a resposta ao degrau da função de transferência de malha fechada, basta eu entrar com aquela que a gente mandou ele calcular, tá vendo? Eu não sei, depois eu posso até pedir para ele exibir, mas ele vai calcular aquela função certinha que a gente já verificou lá no nosso cálculo analítico. Na hora de configurar então o csim, esse início aqui é o step, e se eu quiser eu posso trocar por impulso para calcular a resposta ao impulso. É muito interessante. Os tempos, como eu já comentei, e o G1 é a função de transferência. Só que nesse caso, em vez de usar um syslin, eu calculei diretamente. Nada me impede de ter construído essa função diretamente. Se eu já conhecer ela, eu posso construir um polinômio 15, um polinômio 20 mais S e pedir para calcular a função de transferência. Mas, nesse caso, eu estou tentando calcular tudo, de modo que eu não preciso fazer as contas algebricamente, de forma separada. Estou deixando o Scilab fazer toda a conta. Estou na frente do computador mesmo. Tudo bem? Então, é isso, né? Aqui está um comentário rápido. Todas essas linhas que começam com barra são comentários, portanto não são vistas pelo interpretador. Essas duas primeiras linhas, ele cria as variáveis e dá valor a elas, de resistência e de capacitância. Nessas duas primeiras linhas, ele cria os polinômios 1 e 1 mais R vezes C vezes S. E ele vai usar aqui os valores de R e C que estão definidos. Depois ele vai criar o PDS a partir dos polinômios que estão definidos. Depois eu vou criar, e aqui já ficou diferente, né, da aula 1b, eu vou criar o polinômio do controlador e o polinômio do realimentação. Uma vez criados, eu peço para ele fazer essa conta aqui. Ó. Isso eu preciso saber, mas essa conta não muda nunca. Toda a realimentação em malha fechada vai gerar essa expressão. Então basta programar ela diretamente aqui. Depois eu defino os tempos da minha simulação que eu quero. Então,
nesse comando aqui estão definidos os tempos da simulação, e eu chamei de y do sistema a resposta ao degrau em si, que está calculado aqui. Depois basta fazer o gráfico, ok? Este é o código mínimo, é o mínimo que você precisa para poder enxergar a resposta de saída. Mas dá para melhorar ela um pouquinho, né? Como a gente pode melhorar ela? Da mesma forma que a gente fez na aula passada, na aula 1b. A gente vai usar o DISP para mostrar as funções de transferência. Então, eu vou usar um DISP aqui para mostrar a função de transferência em malha aberta e um DISP aqui para mostrar a função de transferência em malha fechada. Eu vou ver eles no console do Scilab. Depois, eu também vou definir valores e vou construir uma resposta ao degrau. Note que aqui eu estou usando um truque, né? Eu estou colocando duas linhas em uma para poder usar uma fonte um pouco maior na minha apresentação, tá bom? Não ter que ficar usando duas colunas aqui para o texto. Você pode fazer isso, esse código roda no Scilab. Se você usar o ponto e vírgula, você pode ir juntando várias linhas de comando numa linha de código só, tá bom? Então aqui eu construí os tempos, ó, eu usei de menos 0,2 até 1 para construir o degrau, eu estou usando o T1 para o degrau. Aqui é a minha função que eu gosto para usar para construir o degrau. Então ele vai zerar para tempo menor ou igual a 0 e vai fazer tempo sobre tempo, ou seja, 1 para tempo maior do que 0. Aqui a gente está usando o comando csim para simular. E aqui tem mais um monte de informação que é usado para deixar o gráfico mais bonito. A gente deixa as linhas mais grossas, então a gente usa um line widget. A gente coloca grid, então tem um comando para colocar o grid no gráfico, ó, esse comando aqui, ó, setGrid. Eu estou incluindo textos de legenda, degrau unitário, textos de título, de valor dos eixos, né? E também estou definindo o limite do gráfico. Ó. Ele vai arredondar, mas eu já digo que eu quero alguma coisa negativa até 1 para o eixo X e alguma coisa negativa até 1.1 para o eixo Y. Aí vai ficar um gráfico bonitinho. O resultado desse código bem mais extenso é visto aqui. Olha, ficou bem mais apresentável, né? Tem título, tem valor para os eixos, as linhas são grossas, o gráfico fica mais legível, tem uma legenda indicando o que é o que, e eu consigo ver, o que na minha opinião é mais importante, o degrau da entrada e a saída. Ok? Ficou interessante, né? Agora vamos ver lá no Scilab como que eu executo esses dois códigos. Rapidamente, é uma coisa simples, mas vamos ver como é que a gente faz isso na prática lá, tá bom? Bom, agora que a gente já viu como executar e gerar essas figuras, e se você já assistiu a aula 2A, você deve ter visto como construir esse diagrama aqui e como encontrar essa resposta usando o osciloscópio do Scilab. Note, eu acho que a resposta fica um pouco mais apresentável aqui, mas as duas são compatíveis e você consegue melhorar essa segunda resposta editando ela um pouquinho também, tá bom? A resposta do diagrama de blocos. De novo, qual que você gosta mais? Qual que você prefere utilizar? É claro que a representação do diagrama de blocos tem uma vantagem, né? Você está vendo o sistema. Enquanto a representação usando o toolbox, você não precisa ficar construindo, clicando, nada disso. É linha de código e pronto. Para editar de um sistema para outro é mais fácil. Cada um tem as suas vantagens, ok? Bom, então vamos ver como executar este programa usando o Scilab. Então, se você não instalou, vai na aula 1A que eu te dou algumas dicas de instalação do Scilab, ok? Vamos abrir o Scilab, ele é um software gratuito e tem para todos os sistemas operacionais. É uma boa opção para trabalhar com controle. Para executar um script, a gente não vai digitar cada comando aqui na linha de comandos, não faz sentido. Aqui é para testar um ou outro no console do Scilab. O que a gente vai fazer é abrir aqui, ó, nesse primeiro ícone, a gente abre o SciNotes. Quando você abre o SciNotes, ele já pede para restaurar os últimos que você estava editando, ok? Eu vou pedir para fazer isso, porque ele já vai abrir os dois códigos que a gente estava lidando. Ó, esse aqui é o código mínimo, ok? Então você vem e digita, ou então você copia e cola de algum lugar. Isso aqui é um texto puro, tudo bem? Direto lá da apresentação. Para executar, o que você precisa fazer é clicar nesse salvar e executar aqui, ok? Quando você clicar no salvar e executar, ele já vai
rodar diretamente. Lembra que esse aqui é o mínimo, ele não gera nada aqui no console e gera esse gráfico relativamente simples. Mas aqui já tem a resposta ao degrau. Como a gente quer aproveitar o Scilab e fazer uma saída mais profissional, a gente vai usar o completo. Agora o nosso código cresceu bastante. A gente tem toda essa configuração do sistema, né? A gente pode deixar com algumas linhas juntas, como eu usei para colocar na apresentação, ou separadas, tanto faz. Tudo bem? O pulo do gato de novo está aqui, ó. E aqui agora eu tenho alguns díspedes, algumas coisas. Para executar não tem segredo. Clica aqui que ele vai salvar e executar. Então, ele salvou e executou e está aqui a minha resposta. Não só o gráfico, como aqui também está, tá vendo? Ó? Ele plotou o FT em malha aberta e disse qual foi. E o FT em malha fechada, a função de transferência, e aqui o resultado da conta. Essa função de transferência de malha fechada eu não inseri manualmente. O resultado veio diretamente dessa conta aqui. Ok? Eu só, depois de fazer a conta, pedi. Então, como é que funciona o DISP, né? O string que você colocar aqui, a palavra que você colocar aqui, vai aparecer escrita e depois ele vai colocar no display o conteúdo dessa variável. Ok? Uma vez que você plotou o gráfico, nada te impede de continuar editando ele, né? E você pode exportar. Note que de vez em quando o Scilab faz isso, ó, ele erra um pouquinho, não se preocupe. Basta você deslocar um pouquinho o eixo que ele já vai aparecer certinho a figura, tá bom? Você pode copiar para a área de transferência e depois dar um Ctrl V em algum lugar, ou você pode exportar de fato a figura, e para exportar a figura você tem uma série de opções, em JPEG, PNG, até em cápsula de PostScript, que é bom para quem usa LaTeX, ok? Até PDF, tem várias opções de fato. Então é isso. Eu espero que com essa aula curta você tenha entendido como fazer uma simulação de sistema em malha fechada usando a toolbox de controle do Scilab. Até mais e bons estudos!